O vídeo que você assistirá agora é um recorte de um encontro do Coletive, um grupo de estudos dedicado à psicologia histórico-cultural. Se você quiser saber mais sobre os nossos encontros ou até mesmo sobre o trabalho do grupo, acesse o link que está aqui na descrição. Espero que você goste. E aí, enfim, pegando já, acho que começando do final e depois a gente volta e vai esclarecendo e tal, eu peguei essa citação do próprio texto, né, que o Vygotsky já esclarece qual que é o papel do meio no desenvolvimento, né? Então, isso, consequentemente, denota que o meio desempenha no desenvolvimento da criança, no que se refere ao desenvolvimento da personalidade, de suas características específicas ao homem, o papel de uma fonte de desenvolvimento. Ou seja, o meio, nesse caso, desempenha o papel não de circunstância, mas de fonte de desenvolvimento. Quando a gente pensa no meio como fonte de desenvolvimento, a gente não tem possibilidade da gente se desenvolver fora desse contexto. Porque as características propriamente humanas, elas estão na cultura, elas estão nesses espaços que vão sendo nos apresentados, até mesmo no sentido da ideia, antes mesmo da gente ser concebido. Assim. Então, é, quando a gente pensa, sei lá, a nossa mãe, tá, enfim, a pessoa que nos gerou, ela já tem algumas ideias que vão sendo construídas e pensadas, e isso já vai se estabelecendo como um meio, né? Só que aí tem um outro ponto, né, que eu acho que é importante, e que não é no sentido determinista, né? Porque senão a gente cai como fonte de desenvolvimento, senão a gente cai na ideia de cartesiana, né? Então, assim, de tábula rasa. Então, a criança nasce como se fosse uma lousa em branco, e aí as experiências que ela vai tendo vão marcando ela, e isso vai determinar quem ela vai ser. Então, tudo isso a gente vai ver no exemplo, né? Que o Vygotsky traz das três crianças lá da mesma família, que, mesmo passando pela mesma experiência, podem se dirigir a caminhos totalmente diferentes, né? Pode falar, Gui. Acho que é importante trazer essa definição do meio, né, para o Vygotsky, porque o meio, nesse sentido, ele é a cultura, né? Ele é tudo que envolve a cultura. Então, o computador que a gente está usando hoje, a internet, a luz da sua casa, o copo que você usa para beber água, né, o celular, a linguagem, as obras de arte, tudo isso é meio. Então, é importante, eu acho que colocar isso, porque o meio, ele não é correspondente ao ambiente, né? E por isso que ele vai falar dessa unidade sujeito-meio, porque não há sujeito sem meio e não há meio sem sujeito. Então, no sentido de que o meio que a gente está falando aqui é um meio cultural, é um meio significado, né? Não é a natureza em si, na sua forma, né, natural, bruta, ali, né? Enfim, o próprio fato da gente apontar e nomear alguma coisa faz com que a gente torne aquilo meio, por exemplo. Então, o fato de você olhar para uma floresta e você falar aquilo é uma floresta, e aí tem uma série de significações que estão associadas a essa ideia da floresta, né? Então, de, sei lá, de sustentabilidade, de desenvolvimento, de fontes de recursos, sei lá, uma série de coisas, isso já faz com que a natureza em si, portanto, esse ambiente natural, ele seja pensado e refletido, e aí, portanto, se torna meio. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa compreensão que para o Vygotsky o meio é tudo isso. Então, por isso que não há ser humano como meio, sem fora do meio, né? Porque o Vygotsky vai defender uma ideia de que nós não nascemos humanos, mas nós nascemos com o potencial de nos humanizarmos. Então, o que nos torna de fato humanos, como a definição do que a gente compreende por ser humano, né? Quando a gente olha para alguém e fala que é um ser humano, é, é justamente a partir dessa apropriação da cultura e do meio, portanto, né? E aí é sempre um movimento dialético, no sentido de que nós nos constituímos a partir desse meio, mas também constituímos o meio. E, portanto, a gente constitui o desenvolvimento de outras pessoas, necessariamente, né? Porque quando a gente chega, já tem um monte de coisas da cultura que já foram desenvolvidas e já foram criadas. Só que conforme a gente vai vivendo, a gente vai produzindo novos elementos da cultura. E aí, quando até ele fala no texto sobre o desenvolvimento ideal, dá para a gente pensar, em última instância, que para o Vygotsky, o desenvolvimento ideal último é tudo que a humanidade já produziu até hoje.
Então, qual que é o desenvolvimento ideal hoje, em 2023, dia 21 de outubro, às 10h39, horário de Brasília, né, para localizar o Matheus aí. Até 15h39. Horário de Brasília, né? Então, qual que hoje é o desenvolvimento ideal posto para todos nós, em termos, né, de humanidade? É tudo o que a humanidade ou a sociedade já produziu até hoje, em todos esses anos de existência. E aí o Vygotsky vai defender a ideia de que, assim, muito bem, se esse é o desenvolvimento ideal que está posto, então o que diferencia os nossos níveis de desenvolvimento? É justamente o acesso que a gente tem a essa cultura e a esses meios. Então, ele começa a trazer daí uma defesa radical de que o que já foi historicamente produzido pela humanidade deve ser de amplo acesso da humanidade, né? Não deve estar restrito. Então, por que que o Matheus tem acesso ao Munch, que está lá na Noruega, e a gente não tem? Por que que a gente não pode chegar lá na sala e olhar a sala como ele olhou? Porque isso afeta o curso do desenvolvimento dele, e é produção cultural humana. Uhum. Então, o que está nos limitando nesse momento é recurso financeiro, capital, dinheiro, né? Porque se a gente tivesse isso de maneira infinita, né? Se tivesse recurso financeiro infinito, a gente não precisaria trabalhar, não precisaria fazer nada, a gente poderia ficar viajando o mundo, fazendo um milhão de outras coisas, né? Então, é importante que isso seja colocado, porque para o Vygotsky, o que vai fazer essa diferenciação, então, entre nós, é claro que há uma base biológica, filogenética, etc., que ele vai discutir, mas, fundamentalmente, o que diferencia os nossos cursos de desenvolvimento é o acesso cultural que a gente tem, aos elementos da cultura que vão propiciar a mediação do que vai ser possível para o nosso desenvolvimento. E nessa ideia, né, e acho que fica muito claro também a defesa política do Vygotsky pela educação, né, porque, e da apropriação da cultura, porque se a produção humana é direito, então é direito das pessoas poderem ter acesso a isso e tal. E aí a gente vai percebendo o papel que ele dá para isso, e por isso que ele fica tanto nesse campo da educação, não educação no sentido formalizada, mas da aprendizagem, né, de que é isso que favorece o desenvolvimento, é isso que dá fonte ao desenvolvimento, porque quando você e o desenvolvimento vai se dando em camadas mesmo, assim, acho que o Gui falando dessa experiência, acho que se dá em várias camadas, assim, existe um nível de contato com a realidade que você pode ter através da tecnologia, então do computador e tal, e existe um que é imediato, concreto, e tudo isso vai afetando, vai alterando o curso do desenvolvimento, né? E que, enfim, aí a gente percebe que, ao mesmo tempo, o sentido da forma ideal, né, que seria toda essa produção humana, ela é sempre uma utopia, né, para a gente se manter andando, caminhando, porque eu não sei, mas eu e o Gui, a gente sempre comenta sobre essa sensação, assim, a gente estuda, sei lá, fazem alguns anos que a gente estuda junto, e cada vez que a gente lê alguma coisa, a gente fala, nossa, queria, não vou, nossa, preciso ler o fulano. A gente fala, nossa, agora eu preciso. Então, não acaba, estou falando isso no campo do estudo, né? Mas a gente pode falar isso em qualquer esfera, assim, em qualquer nível de conhecimento e de vida, assim. Então, você fala, pô, conheci a cidade do lado da minha casa. Aí você fala, nossa, vai ter uma dimensão que existe um mundo, e aí sempre vai ter. Então, assim, sei lá, tem umas pessoas aí que conhecem o mundo inteiro, mas isso aí é uma ou outra, assim. Então, porque sempre tem possibilidade. Por isso que as possibilidades de desenvolvimento humanas são infinitas, assim, são inesgotáveis. Inclusive, acho que quando o Vygotsky vai falar como que é o nome? De pessoas com deficiência também. Ele não, claro, leva em consideração qual que é a dificuldade da pessoa ali no momento, mas mesmo assim tem lá uma ideia de compensação que ele traz, que hoje a neurociência já também falava isso, naquela época ele não tinha isso, mas ele já trazia isso, e que o desenvolvimento não se esgota, né? Você ia falar, Gui? Não, e aí eu só queria colocar uma diferenciação, assim, para ir localizando o pessoal, né, que, então, nesse sentido de unidade, o meio que a gente está falando aqui não é no mesmo movimento que, por exemplo, a análise do comportamento coloca, né? Então, a análise do comportamento coloca um meio, é um ambiente que reforça ou pune os meus comportamentos. Então, se dá num movimento em que eu ajo sobre o meio e o meio reage à minha ação, né? Então, é algo externo a mim
e que o próprio Skinner, por exemplo, vai definir isso, né? Que ele vai falar que nós somos o histórico das contingências de reforçamento que acontecem ao longo da nossa vida, né? Aqui é uma outra concepção, né? Porque a análise de comportamento traz uma concepção adaptacionista ao meio. Então eu vou me adaptando, eu vou sendo condicionado pelo meio. Aqui não, aqui é uma compreensão de que eu não existo sem o meio. Entende? A própria compreensão do ser humano, de cultura, não existe fora do meio. Então, é uma compreensão que a Ana Stetsenko, por exemplo, vai definir que é uma compreensão transformativa de mundo. Não é uma compreensão adaptacionista de mundo. É uma compreensão que eu interajo constantemente com o meio. Né? Eu não existo fora desse meio. E mesmo que eu me isole disso tudo, né? E o Vygotsky tem essa frase famosa dele, né? De que nem o ser humano mais isolado na ilha mais isolada, né, enfim, vai estar totalmente sozinho, porque se você tem a linguagem, por exemplo, essa linguagem veio do meio, como uma função social inicial. Então, de alguma forma, você se apropriou. Giovanni, não fica repetitivo, Giovanni? Então, de alguma maneira, você se apropriou dessa cultura humana, né? Inclusive para se pensar no mundo, etc. e tal. Então, é só para a gente ir definindo essas diferenças, porque para a gente não cair nessa lógica do ambiente, né? Como é, por exemplo, o ambiente da análise do comportamento. Então, os dois concordam que há um sujeito e um meio, que eles não são a mesma coisa. Só que para análise do comportamento é muito mais nessa interação de vai e volta, e aqui para a gente, para a psicologia histórico-cultural, é uma compreensão dialética, é uma unidade, como o Vygotsky fala. Então, sendo uma unidade, ela é indissociável. Então, eu só posso pensar o ser humano no meio e em constante co-construção com esse meio, né? Co-construção com o mundo, de maneira geral. Então, comentário por aí.